Além das manifestações pelo país que vem dominando inclusive os posts nas redes sociais, um outro assunto passou a ser bastante comentado nesse espaço democrático chamado internet. Depois de 5 tentativas, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou ontem o projeto de lei que autoriza a cura gay. Sob o comando do deputado federal Marco Feliciano, o projeto permite que psicólogos promovam o tratamento com o objetivo de curar a homossexualidade. Para se tornar lei, a proposta ainda precisa passar por mais 2 comissões até chegar ao plenário. Nós vamos falar agora sobre o assunto aqui no estúdio com a psicóloga doutora Cláudia dos Santos Cruz, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Boa tarde, doutora. Bem-vinda ao Ver Mais. Doutora, ao meu entendimento, você só pode curar quando existe uma enfermidade, uma doença, né? Desde quando a opção sexual é enfermidade, é uma doença? Bem, justamente por compreender, né, que a orientação sexual não se trata de uma doença, que o Conselho Federal de Psicologia lança em 99 a Resolução 01 de 99, que é justamente o que trata o projeto de parecer, né, do deputado João Campos, que foi apreciado ontem e aprovado. Então, sendo contrário a isso, né, o Conselho lança essa resolução dizendo que o psicólogo ele não pode, né, propor a cura da homossexualidade, ele não pode se aliar a qualquer situação em que a homossexualidade seja vista como doença. E então o projeto de lei ele visa sustar alguns artigos da resolução, mas para a psicologia, ela, além do projeto ser inconstitucional por vários motivos jurídicos, ele também fere toda a legislação e toda a literatura que a gente tem relacionada ao tema. Bom, em pleno século XXI, falar de uma lei que pretende curar os homossexuais, onde nós vemos aí pelo mundo inteiro a bandeira da igualdade levantada por todos os cantos, isso não seria um retrocesso? É visto como um retrocesso não só pelo sistema conselhos, tanto que ontem a própria secretária de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário, ela se colocou contrário e também está fazendo coro, né, ao Conselho Federal de Psicologia e muitos outros parceiros, porque se avançou na garantia de direitos, né, dos homossexuais nos últimos anos, em diversos campos, não só desde 1990 não se considera mais cura, né, a partir da Organização Mundial de Saúde, mas também em outros campos de direitos jurídicos. Então seria um retrocesso, sim, que o psicólogo passasse a fazer coro a um discurso contrário a tudo que vem sendo produzido, né, não só enquanto ciência, mas também em lutas, né, pela garantia de direitos. E assim, eu particularmente não acredito que esse projeto vai ser aprovado, não acredito, mas se fosse aprovado, poderia, como consequência, também aumentar ainda mais os casos de homofobia, né? O preconceito, tudo isso. A gente também quer crer, né, que a aprovação não vai se dar, apesar de que já era, de certa maneira, esperado que nessa comissão ela fosse votada dessa maneira, por todos os conflitos que vêm desde que o deputado Marco Feliciano tomou posse da comissão, mas o sistema conselhos tem se colocado de maneira contrária e mesmo assim, mesmo acreditando que tal projeto de lei não vai ser aprovado, a gente tem levantado bandeiras, tem vários pareceres jurídicos que são favoráveis ao Conselho Federal de Psicologia, a Resolução 01 de 99, que é essa que tenta se sustar por esse decreto, ela é uma resolução premiada não só no Brasil, como internacionalmente pela garantia de direitos. Outros conselhos profissionais, o Conselho de Serviço Social também lança em 2006 resoluções sobre isso, o Conselho de Medicina versa sobre isso, a Associação Americana de Psiquiatria. Então, vários mecanismos que tratam da saúde se colocam, né, acordes à resolução do Conselho e contrários à aprovação desse projeto de lei. Agora, já ficou claro que o Conselho é contra essa lei, não acredita. Então, para que fique claro para as pessoas, o que um psicólogo, como o psicólogo entende quem é o homossexual na visão de um psicólogo? Já que se for aprovada essa lei, os psicólogos teriam que curar os homossexuais? Bem, primeiro a gente não compreende a homossexualidade como doença, né? Isso há bastante tempo, há mais de 20 anos já é regulamentado, mas muito antes já se discute isso. Então se entende a sexualidade e a homossexualidade como mais uma das formas de expressão da sexualidade do homem. E o psicólogo, na sua atuação, como ele é um profissional da área de saúde, ele vai sim poder acolher qualquer tipo de sofrimento que venha, né,
consultório, para qualquer outro contexto em que o psicólogo atue, porém, ele jamais deve fazer coro a qualquer violação de direitos. Então, ele deve sim acolher sofrimento, ele deve cuidar, e até isso é a nossa posição também com relação ao projeto de lei, porque o projeto de lei diz que o psicólogo, com a resolução do sistema conselhos, ele não poderia atuar, né, e que ele não estaria atuando nesse contexto, que é uma inverdade, já que a resolução jamais proibiu o psicólogo ao acolhimento, à escuta qualificada de qualquer situação, né, não só da homossexualidade. Então, a gente tem que reforçar que a homossexualidade não é doença, não só para a psicologia, mas para diversos mecanismos, não só de defesa, mas de construção da ciência, né, e que, a partir disso, propor qualquer situação ou propor o tratamento visando cura, terapias de reversão sexual é contrário ao que se acredita, né? E seria um retrocesso para o Brasil. Com certeza. Agradeço pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigada, viu?